Yeah, 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 yeah. 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 Olá, sejam todos, todas, todes muito bem-vindos à primeira semana de projeção REC Conquista, que tem o apoio financeiro do município de Vitória da Conquista, através do Fundo Municipal de Cultura, execução da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo, Governo Federal. Está começando agora o diálogo criativo entre preparadores de elenco, produzidos a partir do edital Jorge Portugal e que tiveram o apoio financeiro também do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado, Secretaria Especial de Cultura, Ministério de Turismo, Governo Federal. Contamos ainda com a parceria do site Avoador e da TV UESB, que tem contribuído com a construção de uma rica programação entre bate-papos, exibições de curtas e entrevistas. Eu sou Ricardo Fraga, o preparador de elenco de Entre o Ninho e as Andorinhas. Estou aqui na companhia de Shirley Ferreira, preparadora de O Bicho e o Ovo, com Clara Jardins, preparadora de O Sonho de Zezinho, e com Vinícius Pessoa, preparador de Veneno. Que bom que estamos aqui juntos, conversando sobre a preparação de elenco e como isso nos atravessa, assim. E logo de início eu fiquei muito pensando assim, nossa, como é isso, né? Eu venho muito do teatro, assim, a minha formação ela é muito embasada no teatro, e aí depois eu vou para um pouco para dança, para esse lugar da minha formação, mas eu fiquei parei um pouco para pensar sobre como é que eu cheguei nesse lugar de preparação de elenco, né? Eu estou começando agora nesse lugar, né? Nesse território, e que para mim é sempre uma grande descoberta, né? Os caminhos da arte sempre nos trazem várias descobertas diferentes. E aí eu queria começar a ouvir também vocês, assim, como vocês foram chegando nesse lugar da preparação até a gente chegar nesses filmes que nós estamos trabalhando e conversando aqui agora. Eu deixo aberto para vocês. Então, eu sou Shirley, né, Ferreira, atriz aqui da cidade, e que trabalha já há um tempo, né, com teatro aqui, nesse processo de pensar de como ter chegado a trabalhar na preparação de elenco, né, preparação de atores e atrizes. Eu acho que vem também de uma experiência do teatro, né? Eu comecei no teatro de grupo, aliás, passei toda uma vida, né, trabalhando em teatro de grupo. E em teatro de grupo, a gente, para além de atuar, a gente faz aparecem outras demandas, por conta até mesmo de uma realidade de você não conseguir ter uma equipe completa para suprir todas as necessidades que tem, né, a linguagem, né, porque ela é uma linguagem complexa e a gente lida com muita coisa em cena, né, então a gente precisa sempre de uma equipe maior, de figurinista, de pessoa que vai operar a luz, o som, né, enfim. E muitas das vezes a gente, para além da atuação, a gente acaba assumindo outras responsabilidades também. Então, nesse percurso de trabalhar em grupo, eu trabalhei também muito com assistente de direção, e isso foi uma experiência muito positiva para entender e lidar com o ator, né? Para além disso, eu sempre fui muito apaixonada a assistir teatro, né? Eu não só gosto de fazer, mas existe uma paixão em assistir. E eu acho que para quem faz interpretação isso é fundamental, né? Assistir é fundamental, né? Ser espectador é fundamental. Você aprende tanto quanto está em cena, né? E nesse percurso de me apaixonar pela cena, né? De me apaixonar por atores, de apaixonar pelas pessoas fazendo o seu processo, isso para mim também é muito apaixonante, né? Não só fazer, mas ver o outro também nessa transição, né? De encontrar com a personagem, de encontrar com as possibilidades do que é interpretar, né?
eu acho que nesse percurso de lidar com um grupo de teatro, de ser muitas vezes assistente de direção, eu também provoquei alguns grupos aqui na cidade, que não duraram muito, mas foi muito importante essas provocações, porque me instigava o outro, né? Me instigava o processo do outro. Então, alguns grupos eu provoquei na cidade, grupos de estudo, grupos de alternativos mesmo, né? E paralelos aos outros grupos que eu fazia. Então, isso sempre foi uma paixão também. Então, ter tido a oportunidade de fazer a preparação, tanto do ovo quanto do bicho, né, o convite de rádio, foi fundamental para mim, porque eu acho que é um dos lugares que eu gosto muito de estar em provocação com o processo criativo do outro. Então, eu acho que eu surgi nesse lugar através desse caminho. Eu acho que a gente vem do mesmo lugar, Shirley, assim, de pensar. E você, Clara, também você tem uma história também muito com teatro, né? Então, Rick, eu sempre fui muito apaixonada, assim, por teatro. Os meus pais se conheceram fazendo teatro. Meu pai é músico, então na minha casa eu sempre tive essa relação com a arte. E eu descobri que eu queria fazer teatro fazendo teatro, que eu queria me formar nisso. Fui buscar e tudo, mas eu acredito que com a preparação começou muito com os meus colegas. A gente tinha que entregar cenas prontas para o diretor corrigir, e dentro disso a gente se ajudava, a gente começava se dirigindo, mas não era só uma direção de cena, era algo mais voltado pro ator. E aí entra o lugar da preparação, né? Da preparação do ator. E dentro desse processo, eu tive duas pessoas que foram muito importantes, assim, que eu consegui visualizar como funcionava esse trabalho. Foram dois preparadores de elenco que eu conheci, e entender a diferença, né, do processo de direção para o processo de preparação, que é algo mais voltado para a questão do sentimento, para a questão de criar o personagem e de entender como está funcionando o emocional daquele ator. E esse lugar de preparar o Sonho de Zezinho foi um presente, assim, porque trabalhar com criança é muito diferente. Eu também dou aula de teatro infantil, mas no lugar da preparação é diferente, porque a gente trabalhou assim como um corpo, né? Como uma unidade entre as crianças, para criar essa relação de parecer que já eram amigos há muito tempo e desse convívio. E foi tudo assim muito rápido, porque eles pegam as coisas muito rápido e eles não têm esse distanciamento, esse bloqueio do adulto, né? De demorar para confiar, viraram assim melhores amigos já. E foi muito gostoso trabalhar com isso. É muito diferente, assim, de tudo que eu já tinha feito. Trabalhar com os adultos também foi muito legal nesse projeto, que é um projeto muito bonito. O seu Edmundo acompanhou muito de perto, então eu tinha o olhar das pessoas que existiram, e ele sempre fazia apontamentos muito válidos, trouxe os brinquedos para os meninos conhecerem. Foi muito gostoso, assim, o processo. Foi uma experiência muito diferente, assim, para mim. Que incrível. E aí eu acho que um ponto que me chama muita atenção na sua fala, e que eu acho que Vinícius pode contribuir muito quando ele estiver trazendo essa primeira contribuição dele, é justamente esse cuidado e essa percepção entre esse lugar da direção mesmo e da direção de elenco, né? Assim, da direção da obra como um todo e da direção de elenco. Então, no caso, eu não tenho tanta experiência em teatro assim, né? Mas eu tive um pouco de contato, acho que em 2016, né? E aí de lá para cá fui me apaixonando também a assistir. Eu acabo fazendo pouco teatro porque eu me vinculei muito mais ao cinema e aí toma muito tempo. Mas assim como o Chiu, também eu acho fundamental assistir, acompanhar e estudar também, né? Mesmo que não siga no teatro em si, mas é fundamental não só para a preparação, mas para a direção e para a vida, na verdade, né, eu acho. E aí, após isso eu já estava inserido no curso, né, de cinema, e aí aos poucos eu comecei a produzir também. E aí, enquanto diretor, para mim, a parte que eu mais gostava da direção era dirigir os atores, assim. Com o passar do tempo, nos meus primeiros curtas, eu também fazia a preparação dos atores. Então, nesse primeiro momento, eu acabei que unia uma coisa à outra. E aí eu fiz a minha primeira preparação, que não era de um trabalho meu, foi também para Cauã, né, que é o diretor de Veneno. Foi um outro projeto lá em 2000
19 ou 18, algo assim. Que aí eu fui realmente tentar separar isso, né? A direção da preparação. E aí começar a entender como era o meu processo de preparar os meus atores nos meus filmes, né? Que realmente essa coisa do encontro, assim, sabe? De construir relações, assim. Veneno foi muito disso também, porque a gente tinha 2 atrizes principais e o filme era sobre essa relação mesmo, assim, sabe? Claro que traz outras camadas, né? Traz o racismo, traz as coisas estruturais, mas o meu trabalho era construir essa relação entre essa patroa e essa mulher que estava ali nesse primeiro momento num lugar, né, nessa camada de submissão, mas que aos poucos ia chegando em outros lugares, né, que eram mais importantes para a gente, e inclusive no discurso do filme e no discurso do diretor, né. Importante, inclusive, esse diálogo também com o diretor, porque apesar de serem coisas diferentes, né, a preparação do elenco e a direção do elenco, mas está completamente ligado, né? Assim, são trabalhos diferentes, mas eu preciso entender muito o que o diretor quer passar com a obra dele, porque senão eu vou construir junto com os atores uma coisa que não é o que o diretor precisa ali para a cena. Porque, por exemplo, eu fiz no meu curta Passarinho, era uma coisa muito mais performática, assim, muito mais de teatro, né? E era uma coisa totalmente diferente de Veneno, assim, era uma coisa muito mais dessas sutilezas mesmo dessa relação, né? Então, é um trabalho muito diferente, eu preciso entender o que o diretor quer passar, eu preciso entender... e no caso de Veneno, o diretor também era roteirista, então eu preciso adentrar completamente no roteiro, entender não o que está escrito, mas o que não está escrito, na verdade. Eu acho que isso é fundamental, e trabalhar com os atores, o que não está no roteiro, assim, sabe? Além e isso ajudar a construir esse personagem. Porque esse personagem, eu gosto de falar assim, que o que está de diálogo no roteiro não é o que o personagem quer dizer. E aí o que o personagem realmente é o que não está escrito, assim. Então, conduzir esse ator para essa construção, né? E claro que, e aí na preparação também é um processo completamente de troca com os atores ou atrizes, né? Não é só do preparador, também não é só do ator, é sempre essa troca, né? Eu acho que isso é bacana, assim. E aí eles trazem coisas e a gente traz coisas, e isso vai se misturando, isso vai se transformando, isso é bem importante, né? E aí em Veneno foi um processo muito bom, assim, de encontro mesmo, né, com ela e com o Tai, que inclusive de depois do filme, né, a gente ficar dialogando e tudo, assim. Assim, foi um processo pesado, mas bem, acho que bem prazeroso, e aí eu assisti o corte do filme e eu acho que fiquei bem satisfeito, assim, com o trabalho. Comentando um pouco do que o Vini falou, né? Ele falou assim da questão de saber o que o diretor está pensando, né? Isso é muito interessante. Nos processos como assistente de direção, eu tive, durante um bom tempo, essa experiência, assim, né? Porque a direção não era minha, a direção era do diretor. Então, na ausência do diretor, o meu pensamento deveria estar nesse processo no que o diretor estava pensando, né? Eu acho que isso também foi fundamental para ter lidado agora com o Ovo, por exemplo, né? Eu tive várias conversas antes com o Rai para entender qual era a cabeça, para além do encontro do roteiro, né? Mas entender a cabeça dela, o que ela, na verdade, queria dessas interpretações, né? Como ela enxergava, para ser meio que a ponte entre ela, né? Esse pensamento da direção com os atores, né? No processo de integração dos personagens com os atores. É só falando disso, e como isso é importante, né? Trabalhar em equipe, né? Entender que existe um pensamento primário ali, que é o pensamento base, que é a direção ou o escritor, enfim, é o pensamento base. A partir daquilo que a gente começa a criar, não só, né, eu acho que não só a preparação, mas quanto a equipe em geral, né, é a partir daquele pensamento criador ali, que está na direção, é que os outros passam, então, a fazer os seus caminhos e a contribuir para essa criação. Né? E é isso que vem um ponto bem importante, essa questão da escuta em relação à questão da preparação de elenco, né? Então, é um momento em que nós estamos muito abertos para a escuta de tudo, assim. Primeiro, de conversar muito com o diretor para entender quais são os caminhos, entendendo, né, que são lugares diferentes da direção geral para a direção de elenco, e a escuta também com os atores, com os performers, que também participam diretamente desse lugar da construção, né? Então, a arte ela está nesse lugar de aproximações, né? E de aproximações de discursos e de vivências, de histórias, de memórias. Então, queria ouvir um pouco, Chil, isso desse lugar, né? Preparação de elenco, junto com esse lugar da direção como um todo.
e depois de vocês, como foi a vivência com essa relação com a direção, né, para chegar nesse lugar. O bicho, ele é uma experiência muito cheia de coisas novas, né? Porque no cinema é novo para a gente, né? É novo para mim, muito recente ainda. Mas o bicho, além disso, tem a questão da performance, né? Além de a gente estar lidando com a linguagem audiovisual, a gente está lidando também com a performance, né? E aí foram muitas, ao mesmo tempo que existe uma experiência de lidar com muitas coisas no teatro, né? Ao mesmo tempo, ou várias funções, talvez isso me deixou mais preparada para pensar no bicho, né? E apesar que é uma linguagem muito diferente também, né? Lidar com uma equipe, tentar entender um pouco do cinema, né? Ou do audiovisual, eu acho que eu ainda estou tateando muito, né? Ainda é um processo novo, de muita aprendizagem. Então, eu acabo aprendendo muito com esse pessoal do cinema, né? Daqui da cidade. Teatro 3, com essa meninada toda, com esse pessoal todo. Eu estava aprendendo muito. Mas eu já tinha uma certeza do que eu queria discutir e como eu queria nessa questão do corpo, desse corpo performático, né? Ainda que eu não soubesse, de fato, como isso iria para a tela, mas eu sabia que corpo era esse que eu queria trazer. Foi um processo difícil, porque eu, além de dirigir, estar em cena e ter que preparar uma outra atriz, né? Uma outra atriz. Então, assim, eu me foquei muito na preparação, assim, antes de tudo, assim. Eu precisava ter uma confiança e passar a confiança para nós, porque não era uma interpretação dentro do cotidiano, né? Esse corpo é fora do cotidiano, né? É um corpo desconstruído. Além disso, é um corpo que está vulnerável, né? Vulnerável. Então, lidar com isso, acessar ela nesse lugar de mulher, nesse lugar de mãe, e depois ainda introduzir esse corpo, né, performático, esse corpo potente, dilatado em cena, eu priorizei muito esse contato com ela antes, só eu e ela mesmo, né, da gente ter encontros, da gente ter conversas, da gente falar sobre os traumas também, dessa relação do corpo da mulher e do corpo no processo de gestação, não só das nossas memórias, mas as memórias das nossas outras mulheres, né, próximas, né, que a gente não tem, infelizmente, não é só uma coisa que acontece como grande maioria, né? Essa relação da violência contra a mulher e da mulher no processo de gestação. Foi um processo muito delicado, mas como a gente já se conhecia também, existia uma confiança e uma intimidade. Então, assim, foi um processo que eu precisei me desnudar para ela, né? Eu precisei estar nua, não só dela confiar enquanto preparadora, enquanto diretora, mas dela me confiar enquanto mulher nesse lugar. Então, eu tive que estar nua para ela de alma, e para ela que ela se sentisse confiante para estar nua de alma para mim, para a gente, então, encontrar esse ponto dessa nudez do corpo e da nudez de estar presente diante de outras pessoas, confiante de que o nosso discurso era maior do que a sociedade coloca a forma do corpo, né? E controla a forma do corpo também. Então, eu sou muito grata a Noi mesmo, assim, dela ter confiado e ter se jogado dessa forma, né? E para mim é um processo muito rico, tanto como artista, né? Mas também enquanto sujeita no mundo, né? Pessoa no mundo e se colocando politicamente também, né? O bicho acaba sendo muito, acho que todos os trabalhos, né? Desse projeto acaba sendo muito um movimento político, né? Um movimento necessário, né? Então, sempre um processo de que há um incômodo em muitas coisas em nossa sociedade. Então, foi lindo, foi difícil, lindo. E o processo para encontrar esse corpo foi com Arthur, né? Que é o teatro da crueldade, assim, né? Porque eu teria que fazer diferente do ovo, né? O ovo é um trabalho que ele é de uma interpretação, querendo ou não, realista, né? Então, eu fui pelo caminho de Stanislavski, né? Eu precisava beber mesmo do que o pessoal do cinema bebe, né? Também, que é Stanislavski, que é que está sempre com a preocupação do subtexto, né? Do texto, né? O que está por trás do texto, não o texto. O texto é apenas um pretexto, né? Mas o que está por trás do texto. Então,
E essa foi uma busca lá no ovo. Mas já no bicho, que era um outro corpo que sai fora do cotidiano, é preciso extravasar e sair fora, ter vivência fora do comum nesse corpo, né? Então, para isso, eu fui no caminho do teatro da crueldade, que você chega na catarse física e psicológica para encontrar a desconstrução desse corpo, chegar no mínimo, né? Porque ainda, para mim, não foi o suficiente, eu queria mais, mas a gente conseguiu chegar num bom lugar. Mas na minha cabeça ainda era mais profundo, mas ele precisa de tempo, né? E é bom pensar isso, assim, que o cinema às vezes tem um processo curto, mas o processo do ator é diferente do processo do set, né? Ele precisa ter um tempo mais dilatado para chegar em alguns pontos que às vezes a direção quer, a equipe quer, enfim, o que o processo pede também, né? É isso. Lindo, que lindo. E várias coisas, depois eu tenho também coisas para comentar sobre o que você traz. Mas eu queria ouvir também Clara e essa relação, né? Clara falando sobre essa relação com o diretor também. Bom, Rick, trabalhar com Senhora de Mundo foi um presente, assim. Primeiro, porque eu acho que o nosso lugar enquanto preparador é o que vocês falaram, é ser mediador, entender o que está na cabeça dele, entender as visões dos atores sobre aquele projeto. E as memórias de Senhora de Mundo são de pessoas que existiram e são memórias de infância, então tudo é mais intenso. Tem personagens, por exemplo, que são personagens adjetivados, que é o cliente beberrão, que é o homem carrancudo, porque as memórias de infância são memórias mais intensas. Então, é a visão que ele tinha sobre aquela pessoa que ele realmente conheceu. E passar isso para os atores era, assim, um papel muito importante, porque eu falava, essa pessoa existiu, então você precisa entrar nesse lugar de contato, nesse lugar da memória, e o Edmundo compartilhava muitas coisas, assim, sobre as vivências que ele teve nessa época. E, além disso, tem toda a questão do conflito de gerações, né? Porque ele, criança, o mundo era muito diferente. E as questões tecnológicas que hoje, né, nos invadem, e passar para esses meninos os brinquedos da época, e para essas crianças entenderem, os prazeres eram diferentes, né? Essa questão de brincar na rua, da liberdade também, de construir o próprio brinquedo, e toda a relação dele com o cinema, né? Que ele contava muitas vezes que ele colocava o ouvido na parede e ele ficava imaginando o filme pela trilha sonora do filme, porque ele não tinha dinheiro para pagar. E os meninos hoje, todas as crianças já tinham ido ao cinema, outra estrutura de cinema. E, enfim, eu sei que foi algo, assim, uma experiência muito importante. Eu sentia como se eu estivesse escutando histórias dos meus avós e além de imaginar como era aquela cidade, aquela sociedade, aquelas vivências, eu tinha que criar essa imaginação para os atores, né? Para que eles tivessem essa percepção, e atores que não conheciam mesmo as crianças, por exemplo, não conheciam diversas coisas que existiram na infância de seu Edmundo, né? O carrinho de rolimã, os brinquedos que eles mesmos produziam, e ele explicando aos poucos, e a gente ia tentando entrar nesse lugar de mediação e de introduzir esse imaginário, assim. Mas foi uma relação muito gostosa, ele foi muito prestativo, muito querido, assim, muito solidário em dividir as vivências dele, as experiências e essas memórias, assim, comigo e com todos do projeto. Que lindo. E você, Vini, essa relação com a direção? Isso, é fundamental, né? Assim, essa troca, e aí eu com o Cauã desde... Porque, assim, Veneno é um projeto que vem já há um bom tempo, na verdade. Não é novo, né? Assim, já desde antes do período pandêmico, na verdade. Eu já ia fazer a preparação. Então, a gente já tinha uma conversa lá atrás, né? E claro que o roteiro, nesse tempo todo, passou por tratamento, então a gente teve, claro que uma outra conversa, mas a gente já tinha uma carga que vinha, né, de
de um processo assim de lá de trás que foi muito importante assim, né? Porque aqui foi tudo muito corrido assim. Então trazer isso lá de trás também já foi importante em termos de conversa mesmo com a direção, né? E aí aqui a gente se debruçou em cima desses novos tratamentos do roteiro e mas bacana que a gente estava muito alinhado assim no que a gente na visão que a gente tinha em cima do roteiro assim. É claro que muitas nesse papel de conversa também de entender o que ele pensava assim, sabe, para além do filme, de subtexto e tudo que ele queria passar e o que, sabe, às vezes determinada fala assim, por que essa fala tá aqui, mesmo que, claro, isso no roteiro tem vários possíveis significados, né, mas por que ele, enquanto roteirista e diretor, colocou aquilo ali, por que determinado personagem faz tal ação, pra gente entender mesmo profundamente quem são esses personagens, e aí um outro processo é levar isso para uma troca com os atores, né? Apesar do filme em si tratar questões pesadas como racismo, não vou dizer que são sutis, mas assim não é aquela coisa tão abrupta, né? Mas não deixa de ser pesado, assim. E aí trabalhar isso com os atores foi uma questão, assim, até de conversas anteriores com o Thay, assim, para entender assim até onde a gente pode ir, né? Claro, porque mesmo eu não trabalhando com memória afetiva, mas isso poderia tocar em alguns pontos nela, né? Já que ela é uma mulher negra, então assim, e aí obviamente que eu não estou ali para chegar em determinados lugares de tortura mesmo, né? Não era essa a intenção, óbvio. Então houve esse processo também pré-preparação de conversa principalmente com a Thay nesse lugar assim, de entender ela, né? Enquanto pessoa mesmo assim, para depois chegar a trabalhar. E aí, inclusive até em minha preparação chegou, assim, involuntariamente tocou em pontos nela e a gente parava, né? E aí, enfim, porque realmente não é esse processo assim que a gente tá buscando, é um outro lugar assim. Então, e cada vez mais o cinema ele vai dialogando com diferentes artes e essas aproximações todas são importantes. E é um outro tempo, né? Pelo menos no trabalho, neste trabalho com Shirley, né? No próprio Solo Seco e Rachado, que é um outro filme também documental, mas nesse lugar performativo, em que esse corpo ele precisa ser trabalhado em relação a esse lugar performativo, né? Esse lugar da performance. E aí eu lembro que nesse lugar dessa preparação, junto com Shirley, que Shirley é uma das performances do filme, antes de começar a cena, a primeira cena, a gente sobe, vai para a Sala Jardins e faz uma vivência lá de eutonia, que é uma técnica de educação somática, né? Um método de educação somática que eu acabo trabalhando muito e me auxilia muito no lugar da preparação de elenco e no lugar de preparação mesmo, para que a gente pudesse acessar. Então, fizemos um trabalho de pele, para que a gente pudesse acessar essas memórias corporais que estão impregnadas, né? Essas memórias todas que estão na gente, e que dialogam diretamente com o filme. E, além disso, um ponto que foi importante é justamente porque, no Território das Cercas, os intérpretes, né, estão com um arame farpado ao redor do corpo todo, né? Então, tem um arame farpado. E é delicado essa questão do ferimento, né, do se machucar. E, para isso, precisaria ter um cuidado muito grande com o corpo, assim, de compreender muito bem os apoios que a pessoa tem. Então, a gente estava sempre conversando sobre esses apoios, onde a pessoa pode se apoiar para, né, conseguir estar ali presente com esses arames farpados. E esse lugar ele acaba sendo muito, muito cuidadoso, né? Tanto fisicamente quanto a gente pensar nessas ações subjetivas que a preparação pode fazer. E aí, já para eu abrir para uma outra questão, também vai para a preparação do sonho, sonho de Zezinho, também vai para a preparação do Entre Ninhos, que Clara também é uma das atrizes, que o início do nosso trabalho, nós começamos a trazer
junto com o Daniel, a gente construía umas perguntas e a gente começava a ter reuniões mesmo, de forma no Meet, aqui, né, nas plataformas digitais, para a gente trazer as nossas próprias memórias. E aí são as memórias de toda a equipe. As minhas memórias, as memórias de Daniel como diretor e as memórias de cada ator e atriz mesmo, assim, nessas conversas, né? Que se aproximavam ou se distanciavam, mas como se aproximavam e como se distanciavam, isso tudo já iam criando um imaginário coletivo aí, que é bem importante. E aí, em seguida, quando a gente se encontra pessoalmente, presencialmente, que talvez vá à direção da nossa outra questão, a gente começa um trabalho também, trabalhando com argila, trabalhando com desenho, trabalhando com a eutonia, para ir criando essa percepção de corpo, essa sensação de corpo, e como o corpo ele vai refletindo essas nossas vivências. Né? Então, foi um momento bem rico assim, de encontros. E que, de uma certa forma, estava muito delicado, porque nós estávamos nesse processo da preparação e ainda estamos em um momento muito delicado do Brasil e do mundo em relação à questão da pandemia. Como trabalhar essas aproximações, como trabalhar o toque, como trabalhar, né, esse vínculo que é necessário em um período pandêmico, onde as pessoas elas necessitam estar afastadas e tem todas as questões também subjetivas desse afastamento. E aí eu queria ouvi-los e ouvi-las sobre isso, como foi vivenciar esse processo de preparação de elenco durante esse período da pandemia. Eu acho que, assim, é bem diferente de tudo que eu já fiz, até porque no começo era muito estranho usar máscara, no começo era muito estranho não abraçar, só que aos poucos o corpo, né, vai entendendo que aquilo é um risco agora, então voltar a esse lugar de afeto é muito difícil, principalmente quando você não pode encostar, aproximar. E trabalhar com as crianças é difícil, porque ao mesmo tempo que você tem que estimular a relação entre eles, você tem que podar a questão de não pode encostar, não pode abraçar, não pode, sabe? Então, é um lugar meio doloroso até, assim, porque é estimular algo que você também não pode permitir que aconteça essa aproximação, assim, de fato. Então, assim, como atriz, a experiência do Entre New foi muito gostosa para mim, porque a gente morou, né, junto, os atores, então era divertido acordar com eles, limpar a cozinha, fazer um almoço com o Jimmy e criar essas relações assim de estar próximo, dormir no mesmo quarto e virar amigo assim mesmo. A gente virou amigo e eu tenho um carinho pelos meninos que criou muito rápido dentro de mim, né? Essa relação de intimidade mesmo. Que é algo normalmente no adulto demorado, né, para se criar a intimidade e a confiança, então foi muito rápido. Mas no lugar de preparadora, é um processo difícil e doloroso, assim, de você nem poder estimular o afeto, mas você também não pode liberar essa aproximação para o bem, né, do próprio ator. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente foi conseguindo assim, conquistar isso com olhares, conquistar com dinâmicas, e respeitando e ouvindo a voz ali de cada um, né? E com as memórias também, acho que dá para acessar esse lugar, assim, cada um trazia um pouco das suas memórias e a gente ia trabalhando essa questão da identificação, assim, eu me identifico com o outro porque eu sou empática com a história dele, porque eu vivi coisas parecidas, porque me lembra a minha família, e trabalhando esse lugar do afeto nessas questões, além do físico. Nessa questão, a pandemia realmente é surreal, né? Assim, porque surreal e real, né? A gente passando por esse período e a gente só, na verdade, acabou realizando esse projeto por conta da pandemia, né? Houve todo um movimento político no país que louco, né? Tudo, enfim. Então, é um movimento muito que ainda a gente vai ter um tempo para saber
depois filtrar tudo isso que a gente está passando agora, né? Bom, tanto o Ovo quanto o Bicho foi os primeiros filmes, né, na verdade. Então, todo mundo estava muito reservado em casa, né? Porque até então a gente estava sem trabalhar realmente, né? Então, eu acho que para a maioria das pessoas da equipe, do projeto geral, ir para o trabalho foi através desse projeto, né? No Bicho, a gente já estava muito reservado, já estava conversando muito tempo com o Noi antes, então eu só encontrava apenas com meu filho e com mais ninguém, assim, só encontrava com meu filho e com o Noi. Então a gente fez essa proteção até gravar, porque eu precisava tocar ela, né? E aí, na época, ninguém há muito tempo não entrava dentro da minha casa e tal, então a gente fazia a gente fazia umas regras, né? Inicialmente foi com máscara, mas depois a gente foi encontrando essa confiança, sabendo que existia ali um ciclo muito pequeno de contato. Já com o Ovo, a gente fez teste, né, nos atores, porque os atores vieram de fora, eu acho que isso é uma coisa que eu queria até falar também, do Val, né, que são atores de Salvador, que foi uma experiência muito rica mesmo, assim, né? Eu acho que eu tive um grande presente de poder estar com esses atores com experiência tanto no teatro quanto no cinema também, né? E isso foi para mim um aprendizado muito grande também. A gente conseguiu alcançar alguns lugares com relação à interpretação que saía fora do lugar da questão da insegurança do ator, já ia mesmo para o personagem, sabe? Buscar mais complexidade na construção dessa personagem. Então, foi um grande aprendizado estar com Val, que é uma atriz incrível, velho, incrível mesmo, muito sensível, e uma experiência, nossa, incrível. Eu já estava tido só contato com a equipe do Bicho. Depois disso, o único contato era com meu filho, e aí a equipe começou a vir para cá, para casa, né? Porque um dos sets, um dos cenários do filme era aqui. Então, a preparação acabou sendo aqui, e eu tinha o mínimo contato possível com a equipe geral do filme, para ter apenas contato com o elenco principal. Tive alguns contatos com a outra parte do elenco, né? Com os figurantes e tudo, que foi também uma experiência muito rica também. E havia para mim uma preocupação, porque mesmo sendo figuração e segundo elenco, enfim, havia a preocupação do entendimento da história, né? Então, o mínimo tinha que ter um mínimo de conversa, um mínimo de alguma preparação, para que a figuração não fique só de enfeite, né? Que ela contribua para o processo, ainda que seja curto, ainda que seja uma pequena cena, mas que a cena, que todos os elementos que vai para a cena, que vai para a tela, elas estejam contribuindo para o discurso, né? E aí com o Valdo, que era o elenco principal, esse contato foi diário, e a gente teve essa confiança, e eles são personagens que se tocam, né? É um casal, então eles têm uma intimidade, né? Uma intimidade ali no cotidiano de se tocar também. Então, a gente precisava ter essa confiança que estava todo mundo protegido, que ninguém estava com corona, né? Então, eles fizeram o teste e eles só tinham contato até gravar comigo. E aí foi assim, eu acho que a gente conseguiu realizar. Era um momento muito tenso da pandemia, porque tinha acabado o auxílio, né? A questão do auxílio fez com que as pessoas tivessem mais contato umas com as outras, né? Então, foi um momento que, depois disso, a gente sabe que estourou e que vieram muito mais mortes, né? Foi bem difícil, mas a gente foi bem assim, priorizou muito a segurança, né, de todos, assim, o máximo que a gente pôde fazer. Foi uma experiência. A gente conseguiu, assim, porque como a gente tinha certeza que estava todo mundo, que era só esse núcleo que estava junto, havia a certeza ali de uma segurança o máximo que a gente pôde fazer, né, em relação à pandemia. E no caso da preparação de Veneno também, assim,
A gente teve alguns encontros online também antes para discutir o roteiro, discutir essas coisas que são possíveis discutir no ambiente online, mas era fundamental esse contato presencial para realmente construir essa relação, né? Como eu falei, eu estava trabalhando nessa linha assim. Então, também houve os testes, né? Até porque Thay veio de Salvador, então houve os testes das duas atrizes, né? E aí foi o que permitiu a gente trabalhar, né? Mesmo que não foram muitos encontros presenciais, infelizmente, seria bom se fosse possível ter mais, né? Mas o que teve foi fundamental, assim, para a gente construir realmente essa relação das duas mesmo. Por mais que não tenha, por exemplo, não tinha nenhuma cena que elas se tocavam diretamente, mas o que a gente trabalhava na preparação para a construção era necessário ter esse contato, né? Então como houve os testes, então foi possível a gente realizar, e claro, né, todo mundo tomando todos os cuidados, e também por ser só duas atrizes e eu, né, enquanto preparador. No caso, eu não tinha contato, eu ficava distanciado delas, né, mas as duas tinham contato direto, mas havia esses cuidados, houve o teste, então foi o que possibilitou. E com os dois atores que participaram de uma cena específica, houve um encontro online também. Aí era possível ser online, já que era uma coisa mais pontual, assim. Mas foi muito nesse lugar, assim. O que possibilitou realmente foi a gente tomar, assim como o Chiu pontuou também, a gente tomar todos esses cuidados e os testes também, né? Lindo. Com o Entre Ninhos, só para dividir, assim, que tinha... nós começamos a trabalhar com núcleos, né? Então, o núcleo menor dos três, assim, a gente acabou escolhendo muito fazer uma imersão. E os três personagens, os três atores e atriz, né, claro, ficaram dormindo juntos na mesma casa durante um período assim juntos, e eu chegava de manhã, tinha as atividades para eles fazerem juntos, e eu chegava na tarde com máscara e tudo para fazer algumas orientações, fazer alguns trabalhos juntos. Mas isso foi foi uma forma bem bacana, tanto de criação de vínculo entre eles, que era uma coisa que a gente queria muito, quanto também o lugar da proteção, né? Mas uma das questões que a gente teve foi que o grupo de teatro, que era o núcleo de ação que a gente tinha que trabalhar com a preparação de elenco, precisávamos estar juntos para realizar isso, né? Então a gente fez na Sala Jardins aqui, e aí toda a vivência era com máscara. Então, fazer um trabalho físico de criação de vínculo, e que tinha muito a ver também com o roteiro, mas todo mundo com máscara, e aí sempre no final ia para o chão para tentar ajustar a respiração, e sempre nesse lugar né, porque era um grupo um pouco maior, então a gente precisava um pouco ter esse cuidado, né, assim, e aí sempre muito todo mundo com máscara. E aí eu já trago uma última questão para a gente, e talvez finalizando esse nosso diálogo, que é esse lugar de trabalhar, de ter essa preparação de elenco com atores e não atores, né? Como foi essa experiência com vocês e o que vocês sentem desse caminho, assim, nesses filmes especificamente? Eu acho que, assim, como tinham muitas crianças que nunca tinham feito teatro, mas eles faziam papel de crianças brincando, era algo muito natural para eles, do cotidiano. O que a gente teve que trabalhar um pouco foi timidez, que tinha umas crianças mais introspectivas que outras, mas, assim, eles são muito rápidos, eles respondem muito rápido àquilo que é pedido. Eu acho que pela questão de não ter muitos bloqueios ainda, a timidez dura 5 minutos até que eles se sintam à vontade no ambiente. Então, com essa questão de trazendo brincadeiras, criando essas relações para que eles se tornassem amigos mesmo, e com amigo você não tem, né, essa introspecção, e aí eu acho que isso foi permitindo. Com as outras pessoas, eu acredito que só teve Gel, que não era ator, mas o perfil dele se encaixava muito com a pessoa que seu Edmundo tinha na cabeça, né?
Então, foi só uma questão de trabalhar texto mesmo, para aquilo ir naturalizando, porque o jeito dele era muito parecido com o jeito do personagem. Então, o Sérgio Mundo falava, Gel, é só ser você. É só ser você, e aí tá tudo certo. Mas ainda dá uma travada, né? Na frente das câmeras, com outras pessoas. Eu falava, Gel, trabalha o texto, vai falando o texto enquanto você toma banho, enquanto você come, enquanto você faz coisas, até que esse texto se torne parte de você, torne algo do seu cotidiano, para que isso fique naturalizado e o restante é a sua personalidade mesmo. Então, não foi difícil, assim, trabalhar com eles, não. Eles eram muito solícitos a tudo que a gente ia pedindo, assim. No caso de Veneno, já era, no caso, Thay já era atriz e Ellen também já tinha experiência como atriz, né, nesse lugar de expressão e tudo. Então foi mais tranquilo trabalhar realmente, assim, construir essas nuances de personagem mesmo, assim, sabe? Porque talvez se fosse não atores, a gente buscasse outros caminhos, assim, de buscar dentro deles mesmo, né? Claro que com elas tem essa coisa de dentro delas também, mas a gente consegue trabalhar muito de uma maneira mais buscando estudar o roteiro em cima dessas nuances de personagem mesmo, assim. Por exemplo, o que Clara traz de Gel, que Gel já tinha muito do personagem. Quando a gente trabalha com atores, geralmente é muito nesse lugar, né? Assim, é muito o que eu imagino, assim. E no caso delas, a gente teve que trazer. Eram personagens que eram diferentes. Por exemplo, a personagem que Thay faz é muito diferente do que ela é realmente, assim. Então, já foi nesse outro lugar, assim. Dos 2 filmes, eu tive contato com pessoas que já tiveram experiência na atuação, pelo menos em teatro. Tanto Nori, né, que já tinha também esse contato, e no Ovo, que foi uma variedade maior, né, digamos assim, né, com pessoas com mais diferentes experiências. Assim. Val e Valdo, eles têm experiência tanto em audiovisual quanto em teatro, né? Então, como a gente tem um ator mais experiente, a gente consegue amadurecer algumas nuances da personagem, da história, por conta já dessa experiência, né? De saber que existem processos técnicos para chegar também. E aí soma-se as duas partes, né? Tanto a questão da técnica quanto a questão da acessibilidade desse indivíduo enquanto pessoa. E aí, com o não ator, normalmente eu busco o caminho dele enquanto indivíduo, né? Escutá-lo e tentar conduzir as sensações para que ele possa levar para a experiência em cena, como Clara falou da criança. Ela não tem necessidade da máscara, né? A criança é a criança e pronto. Então é mais fácil a gente acessar. E é isso, eu acredito também, caminhos, né? E não tem uma forma. Eu acho que cada trabalho é único e cada trabalho ele vai exigir caminhos diferentes. Quando a gente trabalha com atores, existe já um certo repertório de experiências que Shirley traz, né, nesse lugar da formação, que pode facilitar, que auxilia alguns trabalhos, né? Ao passo do não ator, e eu também vejo muito como Vinícius traz, que provavelmente ele se aproxima muito do desejado pelo diretor, em relação a perfil, mas tem uma questão importante aí. Quando eu começo as minhas experiências em relação ao cinema, uma coisa é assistir o que chega para o espectador, e outra coisa é todo o aparato que tem por trás no momento da filmagem, que não nos deixa, muitas vezes, naturais. A primeira vez que eu entrei como ator para o cinema, do silêncio, vamos lá para gravar, eu fiquei, né, não esperava muito, e aí eu já estava em outro tempo. Então, são experiências que acabam, de uma certa forma, trabalhando, que a gente precisa trabalhar. E aí eu acredito que trabalhar com não atores, o caminho é outro. O caminho é justamente, pelo menos na experiência que eu tive, deixar mais natural, deixar as coisas de uma forma mais natural para que a pessoa fique mais leve e entenda que é simplesmente o dia a dia e que vá, e que vivencie aquilo. Bom, acho que é isso, e eu queria passar para vocês, talvez para Clara, inicialmente, para
para uma despedida, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer demais a todo mundo que vivenciou esse processo. Queria agradecer a Dan, a Ato 3, pela oportunidade do trabalho e todas as pessoas que nos atravessaram, pessoas que eu não convivi, porque eram áreas diferentes, mas que foram extremamente necessárias para contribuir para esse projeto final, que eu tenho certeza que está muito lindo, e todo mundo, todos os atores, toda a equipe, todos os pais que acompanharam os filhos e foram muito prestativos. Em especial, queria agradecer a seu Edmundo, que foi um querido, assim, dividir a história dele conosco, e deixar aqui um beijo grande. Espero que todos assistam os curtas, que gostem e que continuem compartilhando nosso trabalho, que é extremamente importante para a cena conquistense da Bahia e do Brasil. Então, eu achei ótimo o bate-papo. Acho que essa troca de experiência, sabe, está sendo muito rica. Eu acho fundamental ouvir aqui, por exemplo, né, que a gente tem a experiência de preparação, né? Quantas coisas vocês falaram que para mim foi super rica aqui ouvir e aprender também no aprender nosso, né? Aprender no aprender nosso, assim. Então, muito feliz, muito grata também pela oportunidade, sim, de estar trabalhando uma linguagem tão nova para mim, assim, de estar tendo a oportunidade de estar tendo tantas experiências, né, com vocês, né? Eu acho que são lugares muito ricos, assim, tanto o teatro quanto o cinema, e o encontro de figuras nessas duas áreas, assim, né? Em geral, eu acho que as artes elas têm que se misturarem mesmo, mas o quanto é potente por ter semelhanças, né? Algumas semelhanças, apesar de muitas diferenças, mas algumas semelhanças, e sei que também o cinema bebe também muito do teatro também, né? Enfim, é isso, assim, muito feliz, agradeço, está sendo lindo, adorei isso aqui, muito bom. Agradecer a Raiane, gente, Raiane aí, que pelo convite, foi bem exigente, figura massa, ótimo isso. E todos aqui, né, Vini, Clara, Dan. Eu também só tenho a agradecer, né? Acho que Cauã, né, de confiar, assim, desde o início do projeto, né, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, né, assim, você fazer essa preparação dos atores, porque eu acho que é uma das almas do filme, né, assim, quem dá vida ao roteiro, né, assim, então acho que agradecer muito, assim, essa confiança que Cauã teve, né, no projeto e tudo, no meu processo também. E assim como o Chico, também acho importante essa conversa, acho que essa troca e tudo. E acho que é isso, né? Agradecer por a gente conseguir produzir tanto esse ano e mesmo com todas as dificuldades, mas o cinema do Sudoeste vive, né? Está pulsando. Então, eu acho que é super necessário isso, esse lugar de provocação tanto de provocação estética no lugar de construção, né? E acredito também como é rico poder estar junto, conversando, ouvindo, pensando em arte, né? Porque é assim que a gente trabalha nesse lugar da formação, né? Pela experiência, quando a gente tem, né, a experiência do vivido e a elaboração do vivido. Então, esse momento agora desses diálogos, para mim, é muito essa elaboração, de reelaborar o que foi vivido e fortalecer trajetórias, fortalecer caminhos e fortalecer a arte, fortalecer o cinema, e é lindo o que nós estamos vivendo. E para finalizar, então ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia. Fique ligado na nossa programação nos canais da Ato 3 Produções, no canais do site do Avoador e na TV UESB. E até breve. Nos vemos.